Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: saúde em tempos difíceis. Saúde em tempos difíceis. Vamos lá. Como podemos manter a nossa saúde nesta época de pandemia? Mesmo que na Inglaterra a pandemia terminou, agora é classificado como endemia, então a pandemia já foi extinta, acabou na Inglaterra, e não havendo mais a necessidade de máscaras, passaportes e vacinas, aqui no Brasil ainda temos a pandemia em curso com a variante Ômicron. Como eu disse já há algum tempo atrás, aqui na Rádio Vibe Mundial, só descobriremos os erros e os acertos das medidas tomadas no final da pandemia, no mundo inteiro. Quando essa pandemia terminar no mundo inteiro, aí vamos descobrir o que foi acertado, o que foi errado, e vamos descobrir tudo sobre tudo o que aconteceu. Só que o objetivo do programa de hoje é de trazer as recomendações de saúde da forma mais ampla possível, para que você mantenha a sua saúde da melhor forma possível. E aí eu vou descrever o ser humano com 3 círculos concêntricos. O primeiro é o corpo. Então vamos imaginar um círculo concêntrico inicial sendo o corpo. Um círculo mais expandido, que inclui o primeiro, é a mente. E um círculo mais expandido, que inclui todos os demais, é o espírito. Então, os 3 níveis do ser humano são corpo, mente e espírito. Quando pensamos em saúde, geralmente pensamos apenas no corpo e em medidas puramente biológicas. Então, nós pensamos na saúde como se a saúde fosse apenas do corpo, não vendo que ela é mais ampla, e essa visão mais ampla é a psicossomática, por exemplo, que mostra as conexões da mente com o corpo. E também a visão mais espiritualista, que vê o espírito, que é a parte mais expandida do nosso ser. Então vamos com esta definição de espírito hoje, que é a parte mais expandida do nosso ser. Mas eu vou demonstrar o quanto é importante para a saúde em geral, mesmo física, a saúde da mente e da parte mais expandida do nosso ser, que é o espírito. Olha, a própria Organização Mundial da Saúde já reconheceu, em passado recente, que a saúde é a saúde do corpo, da mente e do espírito. Nos bons tempos da Organização Mundial da Saúde, você está me entendendo, né? Mas como podemos manter a saúde nesses tempos difíceis, né? Vamos começar pelo corpo. O que nos defende dos vírus, bactérias e demais micro-organismos é o nosso sistema imune, o que nos defende das doenças, inclusive. Mesmo que hajam outras teorias, é o nosso sistema imune que nos defende. Então, houve uma polêmica há muito tempo atrás, né, entre Pasteur, que defendia a existência dos micróbios, e Béchamp, que tinha uma outra visão sobre a origem das doenças. Mesmo que temos essa polêmica, sabemos que é o nosso sistema imune que nos defende das doenças, independente da teoria que nós estamos seguindo. Bom, as próprias antigas vacinas reforçam o sistema imune. E o sistema imune é o que defende o organismo. Então, o que elas fazem? Aquelas antigas, né? Elas desenvolviam a nossa imunidade diante de determinado vírus, bactéria, etc. Algumas vacinas atuais seguem outros princípios. Então, são outros princípios. Mas comentaremos isso em programas posteriores, onde vamos aprofundar nestes princípios. Portanto, para o nosso sistema imune, é bom algumas coisas, né? No dia a dia, é uma recomendação de saúde para todo mundo. Sol, uns 20 minutos por dia.
exercícios físicos, alimentação mais saudável, sono adequado. Olha que importante, sono adequado é importante para a saúde. E controle do estresse. Os 4 primeiros reforçadores do sistema imune são físicos. Então, os 4 primeiros que eu descrevi são físicos. Então, só exercícios físicos, alimentação saudável, sono adequado. Vamos comentar um por um, porque aí a nossa saúde e a nossa imunidade melhoram. Então, sol, 20 minutos por dia, especialmente na região dos ossos longos, né? Braços e pernas. Alimentação saudável, com vegetais, legumes e outros alimentos saudáveis. Exercícios físicos, sem forçar demais. Tem gente que quer, por exemplo, emagrecer forçando demais alguns exercícios físicos, principalmente de alto impacto. E isso pode dar problemas nas articulações e em outras regiões do organismo. Então, não é para forçar. Por exemplo, 30 minutos por dia é bom, até de 30 minutos a 1 hora é bom, mas sem forçar com exercícios de alto impacto. O ideal é exercícios de baixo impacto para que a gente não force determinadas regiões do organismo, principalmente as juntas, né? Sono adequado, então, entre 5 e 8 horas. Então, cada pessoa tem sua necessidade particular de sono, mas entre 5 e 8 horas é a normalidade. Essas são as recomendações físicas, né, para você ter uma imunidade melhor. Só que o 5º reforço do sistema imune já atinge a dimensão da mente. E é muito importante, é muito mais importante do que nós avaliamos. Eu vou falar uma frase que eu falarei mais adiante, mas vamos lembrar de uma coisa: o estresse pode provocar todo e qualquer sintoma, toda e qualquer doença. Ô André, mas você está dizendo que eu posso ter uma doença que vem do meu estresse? Exatamente isso. Muitas doenças, muitos sintomas vêm do estresse. E isso já foi descoberto. Foi descoberto por Hanselli, pelo fisiologista Cannon e por vários cientistas, né? Então, o nosso sistema imune, ele fica diminuído com o aumento do estresse. Aumentou o estresse, diminui a imunidade. E aí você fica mais vulnerável a determinados sintomas e doenças. Agora, nessa dimensão da mente, nós falaremos do controle do estresse ou administração do estresse. Como é que você pode controlar seu estresse? Como é que você pode administrar o estresse? Já que o estresse é conhecido também nos Estados Unidos como silent killer, assassino silencioso. Por quê? Porque a pessoa não percebe o nível de estresse que ela tem. Então você pergunta para a pessoa, você está estressada? Geralmente, se a pessoa não estiver muito alterada, ela vai dizer, não, eu estou com nível normal de estresse, mas se for verificar, ela pode estar com estresse muito alterado. Atualmente sabemos que o principal fator do estresse são as emoções em desequilíbrio. Então existem vários fatores do estresse, sim, mas o principal é o fator emocional. As pesquisas começaram com estresse e trabalho, correlacionando estresse com trabalho. Então se imaginava que a pessoa tendo muito trabalho, ela fica muito estressada. Menos trabalho, fica menos estressada. Só que aí verificaram o seguinte: pessoas que trabalham muito durante o dia não estressam e pessoas que trabalham menos podem estressar. Porque é como trabalha, é a questão emocional. Se eu trabalho com ansiedade, com raiva, com mal-estar o tempo inteiro, é claro que eu vou me estressar muito. Então, o principal fator descoberto mais recentemente é o emocional. São as nossas emoções que nos estressam, principalmente. Então, o que nos estressa? Medos intensos, a pessoa fica com muito medo, né? Por exemplo, em situações de pânico, transtorno do pânico.
Em situações de fobia, né, que é um medo mais específico, né? Então, aracnofobia, a fobia por aranhas, acrofobia, que é a fobia de lugares altos, agorafobia, a fobia de lugares abertos. Então, tem várias, nictofobia, medo do escuro. Então, tem várias fobias específicas. Então, quando nós estamos num medo intenso, é claro que estamos nos estressando. Mas como é que estressa? Então, um comando do cérebro para as suprarrenais, liberando muita adrenalina e cortisol. E aí elas começam a circular no nosso organismo, e esses são os hormônios do estresse. Especialmente o cortisol é conhecido como hormônio do estresse. Então você fica estressado. E como é que você percebe que você começou a ficar estressado? Palpitação cardíaca, o coração funciona mais aceleradamente, uma taquicardia, respiração ofegante. Então você começa a perceber no seu corpo sudorese, suor, né, nas mãos especialmente. Então você começa a perceber, puxa, eu estou ficando diferente, eu estou ficando estressado. Quando percebe. Então, medos intensos podem levar ao estresse. Raivas intensas, então ficar muito tempo na raiva, mas muito tempo numa crise de raiva também estressa. Muita ansiedade. Ansiedade é diferente de medo. O que é ansiedade? Ansiedade é uma palavra que cabe muitas palavras dentro, né? Expectativa, ansiedade antecipatória, que é preocupação. Então temos vários tipos de ansiedade. Nervosismo, tensão, tudo isso é ansiedade. Então, se eu passar o dia com muita ansiedade, é claro que eu vou aumentar meu nível de estresse. Depressão, que é uma tristeza intensa. Tristeza é uma emoção normal, né? Mas depressão é uma tristeza exagerada, intensa. Mania, que é euforia, então a pessoa está muito eufórica, mas ela está numa, vamos chamar de alegria louca, né? Uma alegria exagerada. E euforia pode ser por dois motivos. Um é por substâncias. Então tem substâncias euforizantes, então a pessoa fica muito eufórica por substância. Ou outra questão da euforia é o exagero. Então a pessoa está exageradamente feliz e tudo mais, e aí ela pode perder um pouquinho o bom senso. Ô André, mas a alegria pode fazer mal? Nesse caso, sim, quando a pessoa perde o bom senso. E aí ela está num estado de euforia tal que ela perde um pouquinho da razão e fica também muito exageradamente. Então isso é chamado hoje de mania. Tem a classificação de mania, hipomania, da bipolaridade, como vocês sabem, mas é o estado maníaco. Então a pessoa está muito eufórica. E a euforia pode também, no exagero, fazer mal. Então, o que nós precisamos fazer em síntese com as nossas emoções? A palavra certa é acalmar. Nós precisamos acalmar as nossas emoções para diminuirmos o estresse. Acalmar o medo. Cara, não fica com tanto medo. Olha aí, você vai resolver a situação. Toma cuidado, fica tranquilo. Porque o medo é uma emoção para a gente tomar alguns cuidados. Mas no medo exagerado, nós entramos em estresse. Então precisamos, olha aí que importante, acalmar as nossas emoções para diminuirmos o nosso estresse. Nos anos 1960 e 1970, acreditava-se que as emoções eram incontroláveis. Não dá para acalmar a emoção, André. Quando a emoção vem, ela vem, não tem jeito, não tem o que fazer. E aí, nos anos 1960, 1970, era a época da catarse, se faziam muitos workshops, grupos de catarse, né? Como grito primal, colocava-se várias pessoas numa sala gritando, 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 batendo em almofadas, né? Socando a almofada, pega uma raquete e bate na almofada, socar bonecos de pano e coisas desse tipo. Então, coisas desse tipo, que se fazia muito nos anos 1960, 1970, porque se pensava assim, bom, emoção não tem o que fazer a não ser liberar com catarse. Hoje sabemos que o próprio processo de catarse
pode levar a emoções tão exageradas que aumenta muito o estresse e a pessoa pode ter vários sintomas. Então, esse não é hoje o caminho mais indicado. O caminho mais indicado é justamente esse diálogo com as emoções. Então, atualmente sabemos que podemos controlar as emoções ou administrar as emoções conversando com elas, usando frases de calma e tranquilidade para cada emoção em descontrole. Assim, diminuímos o estresse e temos mais saúde do corpo e da mente. Então, olha aí, eu peguei a parte do corpo. Vamos lembrar, o nosso ser, o ser humano, é feito de corpo, é um círculo menor, mente, que é um círculo maior, e espírito, que é um círculo maior, ainda envolve todos os demais. Corpo, mente e espírito. Eu falei de corpo, eu falei de mente, e na sequência eu vou falar de espírito. Eu só vou dar uma dica muito legal para você, que agora, nas quartas-feiras, eu estou ao vivo. Então, todas as quartas-feiras, 10h30 da noite, eu apresento o Divã de André Kepp com a Rosana Kepp. Nós fazemos um diálogo muito interessante sobre questões atuais, né? O último foi sobre autossabotagem. Olha que tema legal. Falamos sobre autossabotagem, falamos sobre esse tema e desenvolvemos muito esse tema. Então, são temas muito interessantes que você pode acompanhar também agora na Rádio Vibe Mundial, todas as quartas-feiras, 10h30 da noite. Olha que dica legal. 10h30 da noite, a gente já fez nosso trabalho, já fez várias atividades e tudo mais, e dá para sintonizar. Então, todas as quartas-feiras, 10h30 da noite. E eu só quero, reforçando aquela questão da mente, lembrar, o estresse pode provocar todo e qualquer sintoma, toda e qualquer doença. Muitas doenças físicas são provocadas pelo estresse. Não, André, não acredito. Temos comprovações. Então, eu fiz o meu mestrado na PUC em psicossomática e temos todas as pesquisas de psicossomáticas que comprovam. Então, boa parte das doenças são provocadas pelo estresse e boa parte dos sintomas são provocados pelo estresse. Então, você, com o controle das emoções, pode se libertar de sintomas e até de doenças. É claro que você também está investigando, você está fazendo seus exames, você está acompanhando sua saúde de outras formas. Mas eu estou dizendo que o estresse é responsável por vários sintomas e doenças. E no controle do estresse você tem mais saúde, inclusive física. Não é apenas mais saúde mental, é mais saúde física. Isso foi descoberto por todos os autores da psicossomática, temos vários autores da psicossomática, inclusive no Brasil, meu pai, Norberto Kepp, é um grande autor da psicossomática. Escreveu um livro chamado A Medicina da Alma, um livro muito interessante. Agora, André, você falou de corpo e mente, saúde do corpo, saúde da mente. Mas o que é saúde do espírito? Você está falando bobagem? O que é saúde do espírito? Não, não é bobagem, não. Existem muitos estudos atualmente, né? Então, como eu disse, a própria Organização Mundial da Saúde já entende que saúde é saúde do corpo, saúde da mente e saúde do espírito, que é a parte mais expandida do nosso ser. Eu primeiro quero explicar que o espírito que estou falando é a parte mais expandida do ser, né? Não estou falando do espírito fora do nosso ser, é o espírito do nosso ser, a parte mais expandida do nosso ser. E eu vou falar de uma coisa que é do espírito, que é a angústia, que pode ser descrita como uma dor da alma. Quando a gente tem uma angústia, isso vai ser descrito como uma dor da alma. E você sabe que muitos filósofos estudaram a angústia. Então, Heidegger, Kierkegaard, Sartre, os filósofos existencialistas, podemos chamá-los dessa forma, né? Tem umas definições
né, detalhes, mas podemos chamar de existencialistas, falaram muito da angústia humana. Um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard escreveu um livro chamado O Conceito de Angústia, no qual ele fala da angústia, mas do ponto de vista da espiritualidade, que é um problema da nossa alma, né, uma dor da alma. Neste livro, ele fala da angústia do ponto de vista da espiritualidade cristã, luterana especificamente. Então ele traz isso do ponto de vista da espiritualidade cristã. Claro que outros filósofos trataram sob outros pontos de vista, né? Então Heidegger viu de uma outra forma, Sartre viu de uma outra forma, Edmund Husserl viu de uma outra forma. Cada um deles viu na angústia o seguinte: a pessoa se sente angustiada quando percebe um vazio na existência dela, o vazio existencial. Então, outros filósofos falavam que essa angústia vinha de um vazio existencial. Então, aí você percebe, puxa, minha vida é meio vazia. Você percebe o seguinte, olha, planeta Terra. Sabe para quem que a gente trabalha? Para os poderosos. Para os ricos ficarem cada vez mais ricos. Aí você pensa, puxa, que sentido tem isso, né? Planeta Terra é assim. Não sei os outros, mas no planeta Terra é assim. Então, aqui você trabalha para poderoso, aí chega um momento da tua vida que você fala, puxa, mas só isso? Então eu vou trabalhar para o rico ficar mais rico e ponto final e ponto. Então, aí você tem um vazio existencial, você começa a questionar a sua própria existência. Puxa, o que eu posso fazer na minha vida que dê sentido para a minha vida? Quando sentimos que a nossa vida é vazia e não temos um sentido na vida, então você percebe, puxa, eu trabalho, eu estudo, eu faço uma série de atividades, mas não tem um sentido maior, né? E essa angústia justamente nos faz buscar esse sentido e muitas vezes o encontramos na própria espiritualidade. Kierkegaard encontrou na espiritualidade cristã. Outros encontraram em outros tipos de espiritualidade. Mas eu estou dando o exemplo do Kierkegaard, que falou da angústia nesse sentido. Agora, quando enxergamos a vida de modo mais amplo e encontramos o sentido da vida, aí sim nós conseguimos ter uma saúde espiritual, uma saúde do nosso ser muito maior. Então, encontrei o sentido da minha vida, eu estou engajado na minha vida e eu estou fazendo algo que faz sentido na minha vida. Pronto. Aí eu trabalhei com a minha angústia e eu passo a viver a vida com sentido e tenho saúde espiritual. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.